Então, enfim, começar, né, formalmente, né, quero dar as boas-vindas, então, para todo mundo que está aqui hoje. É a segunda live da série, né, Patrimônio em Disputa, conversa sobre patrimônio cultural e memória, que vem sendo promovida pelo curso de pós-graduação Lato Sensu da Belas Artes em Patrimônio Cultural e Memória. Eu, coordenador do curso, né, sou o organizador, o host aqui do encontro, e a ideia está sendo de, a cada ocasião, a gente tem mais alguns encontros programados, eu já vou falar disso, que a gente vai, enfim, reunir alguns professores do nosso curso a partir de alguns temas que foram selecionados, né, pelo mesmo grupo. E aí, a dinâmica é, né, um tempinho de fala livre para cada um. Hoje, as nossas convidadas são a professora Ana Luísa Howard, né, que está falando dos Estados Unidos com a gente, Ana Paula Tawil e Ivanise Loturco, né. Eu acho que eu não saberia apresentar vocês tão bem quanto vocês mesmas, então vou deixar, né, um minutinho aí no começo da fala de vocês para vocês também se apresentarem. E aí a ideia, né, então cada uma teria então algo em torno de 15 minutos de fala, e aí a gente abre a parte final da nossa live para debates, né, com os nossos convidados daqui. Pode tanto ser pelo chat aqui, eu, né, não vou me pronunciar, não estou falando aqui nas lives, né, mas como um mestre de cerimônias mesmo, mas vou coordenando então, né, as inscrições. Quem quiser falar, comentar, pode deixar por escrito no chat, ou pode pedir a palavra, eu vou, né, organizando a sequência aqui. A gente vai, então, até umas 7 e pouquinho. Se passar um pouquinho, não tem problema, mas a gente tenta ser razoavelmente pontual, assim, para ficar em torno de 1 hora no nosso encontro daqui. Daqui a 3 semanas, a gente vai ter a próxima live. Então, quem está aqui hoje já está, né, mais do que convidado para o próximo, então no final eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas todo mundo, obviamente, muito bem-vindo, e agradeço, né, a quem está aqui hoje. Então vou deixar então direto, passar a palavra então para vocês. Quem quer começar, ou a gente define alguma ordem? Como é que a gente faz? Sei lá, se eu for usar algum critério, vai ser meio de ordem Não, alfabética, assim. ordem alfabética, eu ia falar, e eu sou a primeira na ordem alfabética, a Ana Paula e depois a Ivanise. Então eu ia falar, bom, eu sou mais, talvez, mais cara de pau, tal, já liguei aqui. Pessoal, bom, eu então sou Ana Luísa Howard, na realidade de Castilho, né, o Howard fica porque é mais fácil aí, mais curtinho, porque o nome é absurdamente comprido, mas tem aí alguma produção bibliográfica que pode ser vista tanto com Ana Luísa Howard como Ana Luísa Howard de Castilho. Eu sou mestre e doutora pela FAUSP, especialmente doutorado sobre planejamento urbano e regional. E recentemente eu terminei, apesar de não ter meu atestado, pós-doutorado em turismo industrial. Eu faço a curadoria da página Industrial Urban Heritage, do Facebook, no Instagram, que é onde eu, desde 2015, venho promovendo as ações ligadas ao patrimônio industrial, né, e as relações com o patrimônio industrial. Eu acho que é isso, por enquanto.
Ana Paula. Oi. A gente faz então a rodada de apresentações e aí vem para as falas, pode ser. Então, Olá, boa tarde, boa noite. oi. Eu sou Ana Paula Tauil. Vocês me escutam? Uhum. Uhum. Eu sou Ana Paula Tauil, eu sou arqueóloga. Eu fiz bacharelado em História e fiz mestrado em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Atualmente eu sou servidora federal, sou técnica arqueóloga aqui no IFAM São Paulo. Maravilha. Legal, gostei da sua profissão. Eu sou Ivanise Loturco, sou arquiteta, sou mestre pelo Mackenzie no tema justamente de patrimônio e preservação. Fiz doutorado pela USP no tema relacionado com patrimônio e conservação, que é o Museu de Arquitetura, né, e da Tecnologia da Construção. E eu sou muito agradecida pela oportunidade de podermos conversar aqui. Obrigada. Maravilha. Bom, então, vamos lá? Uhum. Podemos ir, então? Vamos lá. Você pode me autorizar a share screen, porque eu preciso, acho que eu vou colocar uma apresentação. Eu falei que não ia fazer, mas eu acho importante, no final eu achei umas imagens, achei que podia ser. Só um segundinho aqui já. Tá bom. Tá. É que Pronto. eu achei que pode ficar Pronto, mais agora sim. interessante com as imagens, né? Então eu falei, ai. Então é melhor eu me organizar. Bom, vamos lá. Meu computador é tão bom, mas eu sou meio boba. Não, peraí um pouquinho só. Pronto. Só que eu tenho que voltar. Peguei no final da apresentação. Pronto. Todos estão vendo? Sim. Então. Perfeito. Quando surgiu essa proposta, né, de participar da live, aliás, a gente pôde escolher aí sobre os temas, chamou muita atenção a ideia de ainda retórica da perda, porque a retórica da perda, para quem nunca não sabe ou não conhece, é o título de um livro, né? É um livro publicado em 1996, do José Reginaldo dos Santos Gonçalves, que, assim, para mim foi super importante na época que eu desenvolvia, inclusive, pesquisas. Eu trabalho com patrimônio industrial, desculpa, com tema patrimônio, desde 1985. Eu trabalhei com o professor Nestor Goulart Reis Filho, dentro da FAO, como estagiária, e depois que eu me formo, eu sou contratada para trabalhar na Comissão de Patrimônio da USP, e eu fui uma das primeiras, ou a segunda pessoa contratada na casa da Dona Iaiá, né, que hoje funciona o Centro de Patrimônio da Universidade de São Paulo. E assim, a gente sempre imaginava, mas, sabe, até pelas propostas que faziam para os bens da USP na época, quando logo eu me formei, então eram propostas estranhas, assim, ao que eu entendia como necessárias, né? Por exemplo, a casa da Dona Iaiá, quando a gente começa a trabalhar lá, a proposta era restaurar o edifício para ser um clube de professores aposentados da USP, né? Aí a gente falava assim, nossa, um clube de professores aposentados da USP, ali perto do Jaceguai. Aí eu imaginava todos os professores já após 70 anos, né? Naquela época, em 1990, por aí, 89, inclusive, 89 ainda, 88, 89,
quando você pensava uma pessoa com 70 anos, a gente tinha 25, falava, nossa senhora, como é que eles vão chegar aqui? Né? A questão era muito mais ampla do que a questão do... O programa não parece que não combinava nem com o lugar, né? E a gente lá, só lembrando da casa da Dona Yaya, vou olhar aqui o relógio, porque senão eu vou começar a conversar sobre muita coisa. E lembrando daquele local, eu falava assim, caramba, mas aqui cabe, assim, era do lado do teatro, da Bela Vista, cabe uma atividade relacionada à comunidade, né? E que tenha uma frequência da comunidade, e aquela casa tinha um jardim incrível, podia ser recuperada para este fim. E por muitos anos, eu agora não vou lembrar quando ela de fato foi recuperada, mas eu já não trabalhava mais na Universidade de São Paulo, quando ela é recuperada como centro relacionado ao patrimônio da universidade. Mas aí é um centro de exposições, centro de cursos, o que fazia muito mais sentido do que a proposta original de programática. E assim funcionavam as coisas, né? Então, aquele patrimônio lá, o primeiro projeto que eu trabalhei sob orientação do Katinski, lá da FAO, uma maquete, né? Que a gente fazia no primeiro ano da FAO, eu fiz sobre a Casa do Padre Inácio, que era uma casa bandeirista em Cotia. A casa do Padre Inácio recuperaram, restauraram, etc., e fecharam as portas, né? Porque não podia ninguém entrar naquela casa, porque era tudo muito. Sim, havia uma certa coisa, uma proposta de monumentalidade, de história, e até alguém entender aquela história, quer dizer, só nós mesmos, os interessados, estudiosos, ou que estavam estudando, que ia atrás do patrimônio, né? E também naquela época, se a gente lembrar, hoje ser velho já não é uma coisa muito boa, né? Mas naquela época, Nossa Senhora, né? Patrimônio, Cruz, Credo e Ave Maria, né? Então hoje a gente fala até, né, da questão do ser, das fobias, né, da idade, né, das pessoas que têm preconceito. Existe até um termo muito melhor do que esse que eu estou tentando lembrar agora, porque agora eu estou fazendo confusão, porque agora eu tenho que falar inglês e português. Mas, enfim, a gente tem um momento muito específico em que o patrimônio, de fato, não significava muita coisa. E o José Reginaldo Gonçalves, inclusive, vem aqui para Virgínia, nos Estados Unidos, para desenvolver essa pesquisa dele, que foi publicado, foi o doutorado dele, em que ele analisa, é o que eu sempre falo, implanta, né, para nós arquitetos, assim, a gente sai do hemisfério sul, vem para o hemisfério norte, a gente pode olhar em planta a nossa situação, e ele analisa esse patrimônio, né? Esse livro eu reputo assim como tipo imperdível. A gente tem que ler para entender essa origem, né? Eu não tenho ele aqui, tanto que essa imagem está horrível, porque eu tenho o meu, acho que eu comprei 2 até, porque eu comecei a dar de presente para as pessoas depois, porque eu falava, não, esse livro é fantástico, porque ele me explicou como é que foi formado o IFAM. Então, a Ana Paula vai falar depois, ela está dentro do IFAM, então acho que ela pode dar mais elementos para a gente. Mas como é que foi a primeira estruturação do IFAM? E então eu só aqui copio um trecho de uma resenha, que foi o que eu consegui acessar em termos de internet, mas eu lembro do meu impacto ao ler esse livro, né? De falar, puxa vida, então era basicamente um discurso, né? E esse discurso refazendo e o tempo inteiro a busca da recuperação de algum edifício, mas porque vamos perdê-lo. E nós vamos perdê-lo. E daqui a pouco ele vai cair. E a gente atrás de tentar recuperar. E aí até conseguia uma grana, recuperava a casca, mas não dava uma função para esse edifício. Aí ele, de fato, com o tempo ele também vai se desgastando e vai cair de fato. E isso foi uma chave para falar assim, caramba, se não tiver um uso, né, se não tiver uma participação e uma definição
das pessoas que estão próximas, e aí por isso que eu lembrei da casa da Dona Yaya, que eu falava assim, puxa, o pessoal da Bela Vista, daqui da Bela Vista não foi chamado, eu não conhecia o meu vizinho, né? A USP não se preocupou em identificar ali a população naquela época para identificar, para propor um uso, né? Porque era esse o discurso. Os intelectuais, as coisas nasciam, cresciam. A ideia do patrimônio, ele vem de cabeças, né, fantásticas, né, Rodrigo Melo Franco, aquela coisa toda, e que vai definir o que são esses termos, o que a gente tem que entender como esses termos, o que será considerado patrimônio, que sempre foi um grande enigma, né, o que é o patrimônio, etc e tal. E, ao mesmo tempo, em paralelo, esse discurso que, olha, vai cair. Então, a gente precisa recuperar. Aí, a gente precisa tombar. Aí, a gente escreve no livro de tombo. Mas e daí? O que a gente faz com isso? Né? E isso ficou muito marcada, essa característica, nos anos 80, que foram os anos que eu estava na universidade, nos anos 90, começa a mudar um pouco depois da, da Margaret Thatcher, lá, da recuperação do Porto. Aí você começa a ver que o capital, o dinheiro começa a se interessar um pouco por essa questão de história, porque, enfim, não tinha mais dinheiro para demolir, né? Os bulldozer days já tinham ido para o espaço nos anos 50, no pós-guerra. Então, você começa a se preocupar um pouco com a recuperação, mas com a utilização desses espaços. Mas no Brasil, ainda é uma dificuldade muito grande. A gente até, teoricamente, sempre entendeu dessa maneira, né? E por isso, só para efeito dessa live, eu acabo trazendo um lugar que eu trabalhei por pelo menos agora 5 anos, né? Desde 2009 até 2014, eu trabalhei sobre vários aspectos com um dos lugares que a preservação existe, assim. O lugar está preservado, que é a usina hidrelétrica de Itatinga, que é uma propriedade do Porto de Santos e que está aqui, pertinho de Bertioga, né? E aí a gente achava assim, opa, eu fiz uma besteira. Aqui é o meio de acesso para a usina, né? A gente, para chegar na usina, pega um bondinho com essa cara bonitinha, anda 7,5 km e chega na usina hidrelétrica de Itatinga. E a usina, como ela ainda está em funcionamento, ela ainda gera energia elétrica, precisa de algumas das unidades habitacionais, porque lá tinha uma vila com 70 residências, precisa das unidades ainda para alguma função administrativa, para alguém morar lá, porque realmente ela fica muito distante de um centro urbano. E aí a proposta, eu só vou passar as imagens para vocês terem uma noção do que é isso, né? É um complexo fantástico, e que ainda está preservado, ainda existe. E aí eu descubro, né, quando vou colocar nessa imagem aqui que fica mais, eu descubro quando eu comecei a estudar que existia um processo de tombamento de 2000, um início de um pedido de tombamento da usina hidrelétrica de Itatinga, para o Condefat e também para o IPHAN. No IPHAN não encontrei esse processo, mas me interessei muito saber como é que estaria desenvolvendo o tombamento da usina, pelo seguinte, a usina estava preservada, provavelmente alguma coisinha poderia ser alterada com relação ao original, mas da forma que ela existe, é possível você ocupar, trabalhar, ter várias propostas sem grandes, sabe, sem reconstruir os espaços, né? E atrás desse discurso, diferentemente da perda do espaço urbano, a gente estava sentindo uma ameaça, e a gente sente até hoje, e agora mais ainda, uma ameaça constante de perda do imóvel como um todo.
porque o imóvel pertence ao Porto de Santos. O Porto de Santos é uma economia mista, a Codesp, que é quem administra, é uma economia mista, mas fundamentalmente, boa parte dela é conduzida pelo governo federal. Então, toda a organização, toda a condução política para a usina hidrelétrica de Tatinga sempre foi, política, econômica, enfim, relacionada ao Porto de Santos e ao governo federal. E ali sempre dizia, olha, a gente vai vender isso, porque não é atividade fim do Porto. Usina não é atividade fim do Porto. Depois, até quem se interessar, eu conto um pouco da história. Realmente não, mas ela foi fundamental para até ter gerado um dia o Porto de Santos, né? Para o Porto de Santos chegar ao que chegou, porque sem eletricidade, como é que a coisa modernizaria, não? A gente hoje está sentindo de novo na pele o que é a falta de eletricidade. Enfim, mas aí eu começo um embate perguntando para os órgãos de preservação se não é possível tombar, pelo menos para que, se fosse vendido, para que a gente pudesse não perder o que já existe, né? E por isso que eu também me relacionei ao tema, porque eu falei, caramba, eu aqui também estou falando da perda de algo que nem foi perdido, né, com relação ao patrimônio, mas que pode ser perdido por conta do desinteresse que ainda existe, né? Apesar de tanto esforço, tantos discursos, tantos trabalhos com relação ao patrimônio, ainda existe. Aí, dentro dessa história, eu acabei escrevendo o livro e tive muito sobre a usina e tive contato com a comunidade, né? A comunidade que, inclusive, boa parte está aposentada e morando em Bertioga e sem trabalho. E eu dizia assim, puxa vida, por que vocês não assumem uma casinha lá e fazem o seu centro de memória? Peçam isso para a Codesp. Tem vários edifícios esvaziados. E aí eu vi uma outra dificuldade que eu depois vou tentar linkar aqui com a questão do que eu estou vendo aqui nos Estados Unidos, que é essa comunidade tendo uma dificuldade imensa de chegar em algum lugar e fazer o pedido para ocupar o seu próprio patrimônio. Então, voltando um pouco a Yaya, era essa a minha impressão. A comunidade, ela estava muito, muito distante, ou ainda tem boa parte dela, do seu próprio patrimônio. Porque se a gente lembrar, patrimônio tem a ver com a transferência de pai para filho. Quer dizer, é uma transferência muito mais próxima de cada um de nós do que deveria ser, do que a gente vem tratando como um todo. Já existem algumas alterações nesse conceito? Sim, existem. E aí é que eu venho para cá, e eu estou falando de uma usina hidrelétrica, mas conheço 2 exemplos, esse aqui eu ainda não consegui ir até lá, mas de duas power plants aqui próximas de onde eu estou, que estavam deterioradas, que não existia mais a possibilidade de recuperar. Mas até pela postura, um pouco a la Lina Bobardi, lá com o Sesc Pompeia, né? Que as pessoas começaram a ocupar e ela prestou atenção em quem ocupava para fazer aquele desenho de Sesc Fábrica Pompeia. Não é à toa que é um dos projetos mais bem-sucedidos no Brasil, né? A partir desse olhar, eu até coloquei que o Herzog e Meuron, que fizeram o projeto principal, tem na internet sobre ele, eles pensaram em trabalhar essa questão dos grafites e assumirem isso aí sim, com a participação da comunidade e de investidores. Isso é diferente aqui nos Estados Unidos, né? Sempre tem alguém que tem muito dinheiro, que investe. Então, sim, não tem Lei Rouanet, que eu particularmente fui proponente, fui parecerista da Lei Rouanet, sempre defendi, porque era a única o único instrumento que nós tínhamos para poder desenvolver projetos, né? Mas muito difícil você conquistar uma empresa, um diretor de marketing a recuperar um edifício, porque é muito caro, né? A Jaqueline está aí para falar um pouco, talvez, do Museu
Pelé, que foi uma situação bastante grave e que impediu, na realidade, todas as outras recuperações em Santos, porque todo mundo acabou investindo no Museu Pelé, por exemplo. Mas, enfim, você tem esse exemplo e esse outro que eu fui ver, que ainda está, ambos ainda estão, não estão ocupados, mas uma outra power plant que fica perto de um parque e que existe um projeto hoje fantástico de aí usando a questão da preservação ambiental também, então unindo outros objetos para ocupar esses grandes edifícios e que fazem muito sentido, porque, aliás, preservar um edifício tem a ver com preservação mesmo ambiental, né? É todo um investimento humano, todo um investimento em termos de materiais, para se você executar um edifício e, de repente, você vai lá e passa como se, ou transforma em poeira. Não, né? Então, vamos trabalhar nesse sentido. E isso a gente vem assistindo aqui. Mas, assim, assumindo aí o grande exemplo, que era da Highline, que eu também acompanhei ele integralmente, sempre a participação da comunidade dá um input, um start para que haja recuperação. Então, eu voltando aos projetos que eu falei para vocês, tanto da Casa Dona Yaya quanto da usina hidrelétrica de Tatinga, eu percebi que, de fato, eles estavam ainda eles ainda estão baseados, quer dizer, mesmo a gente tentando escapar do modelo, a retórica da perda, mas esse livro, ou melhor, a postura inicial da condução da preservação do patrimônio no Brasil, ela conduziu, enfim, as ações até hoje, a bem da verdade. São poucas que estão conseguindo, já temos boas e nobres ações, mas ainda são poucas que estão fugindo do grande esquema. Eu acho que eu já falei. Vamos lá. Deixa eu stop share. Aqui. Obrigado, Ana Luísa. Vamos passar então para Ana Paula. E a gente prossegue. Oi, eu também queria compartilhar uma tela aqui. Tá, eu acho que você consegue. É só apertar aqui. Uhum. Deixa eu ver aqui. Coloco como apresentação. Acho que tá indo, foi? Agora foi. Beleza. Bom, aí, boa tarde, boa noite, né, para quem chegou depois. Como eu falei, eu sou Ana Paula Tauil, eu sou técnica arqueóloga do IFAM, né, e eu entrei agora no concurso de 2018, então, por assim dizer, ainda estou me enfiando, né, para tentar entender um pouco como é que funciona o IFAM, né, ainda mais na parte da arqueologia, que é a arqueologia em si no Brasil é uma área que é muito recente, né? Assim, mais como uma disciplina que tem atuado no poder público, né? E no IFAM, então, assim, a gente, né, tenta cavar o nosso espaço aos poucos, né? Então, se eu não falo pelo IFAM, pelo menos eu estou bastante contaminada, né, por essa visão que o IFAM tem de arqueologia atualmente, né? E, então, eu queria falar um pouquinho, né, em relação a essa questão, né, da retórica da perda, como é que a arqueologia tem umas particularidades, né, quando a gente pensa na questão da preservação do patrimônio arqueológico, né? Porque ela é uma ciência, uma disciplina que destrói. Para preservar o patrimônio, conhecer mais do patrimônio, ela tem que destruir.
Isso está intrínseco na metodologia dela, né? Isso é uma particularidade que, inclusive, se reflete na nossa legislação arqueológica, né? Na nossa grande lei 3924 de 61, né? Mas acho que antes de chegar lá, eu vou falar brevemente como a gente pode definir a arqueologia, né? Arqueologia é a ciência, a disciplina que estuda os grupos humanos, né, e suas mudanças através dos tempos por meio da cultura material. É uma definição que eu acho que é super simples e abrangente, é do professor Ulpiano, né, e, claro, né, sempre ótimas definições. E ela permite com que a gente destrua, assim, de cara, 3 mitos sobre a arqueologia, né? Primeiro que a arqueologia não estuda dinossauro. Eu sei que parece bobo, né? Parece besta, mas ainda está muito na mídia, muito no imaginário popular. Ah, você é arqueóloga, você escava dinossauro? Que legal, sempre gostei de dinossauro. Não, né? A arqueologia estuda os grupos humanos, como os grupos humanos não conviveram com os dinossauros, logo não dá, né? Isso cabe aos nossos colegas paleontólogos, né? Que até compartilham algumas técnicas de campo com a gente, mas é outra coisa, né? O segundo mito é que a arqueologia estuda coisas antigas. Isso é presente, inclusive, no imaginário de alguns colegas arqueólogos, né? E não, né? Arqueologia pode ser desde você estudar uma pintura rupestre de milhares de anos atrás, até uma inscrição moderna, um grafite, uma pichação, né? Tudo é possível, né, de estudo pela arqueologia. E um terceiro mito é que a arqueologia se preocupa com aquilo que é uma relíquia, que é o raro, que é o único, né? Não é esse o foco, né? A arqueologia usa o mundo material, os objetos, como um meio, né, de poder estudar os grupos humanos, né? Então, para a gente interessa muito o contexto, de repente a relação de um objeto, sei lá, uma cerâmica, uma ponta de flecha, ou mesmo uma cidade, né? Pode ser um objeto de estudo de arqueologia, com a paisagem, a relação desse objeto com outros objetos, enfim, com todo aquele contexto, né? E a grande maioria das vezes as coisas estão embaixo do solo, né? Estão enterradas, e a gente precisa chegar até esse objeto, né? Inclusive para poder entender o que aconteceu desde o descarte desse objeto até os dias de hoje, quais os processos pelos quais esses objetos passaram. E então, quando a gente vai escavar um sítio arqueológico, é como se a gente estivesse lendo um livro e arrancando a página e jogando fora, né? Você está perdendo aquela informação. Então, você tem que registrar muito bem, de modo que uma pessoa que não pôde escavar aquele lugar consiga, a partir da sua documentação, inclusive, ter interpretações diferentes, né? Por isso que é uma ciência que destrói, né? Destrói para conhecer melhor. E quando eu falei em legislação, né, a nossa lei de arqueologia, 3924, ela começou, né, no Brasil, porque um sítio arqueológico muito específico, o Sambaqui, ele estava sendo destruído, né? Não sei se todo mundo conhece, né, um Sambaqui. O Sambaqui é um amontoado de conchas, né? O Tupi é um amontoado de conchas, né? Então, são grandes morros feitos de camadas de areia, concha, e fica com essa, né, essa imagem aí, que é uma montanha, mas aquilo foi feito, né? Que a gente tem uma imagem de um sambaqui lá de Santa Catarina, né, com a plaquinha do IPHAN, né, registrado, protegido. E no começo achava-se que eram montes naturais, né? Ou seja, a maré chega, vai depositando conchas, né? Mas não, isso foi mudando conforme as pesquisas foram avançando. A gente encontra esses sambaquis em toda a costa brasileira, inclusive em outros países, né? Isso é uma coisa que é muito recorrente. Para vocês terem uma ideia, olha o tamanho dele, né? São pessoas fazendo um rapel num sambaqui. E isso é artificial, isso foi feito, né? Por anos e anos de deposição. Esse é outro também, esse é de Joinville, Santa Catarina. E também, no começo, já que ele é artificial, achava-se que eram simples depósitos de lixo, né? As pessoas vão comendo, vão jogando, vai ficando, né? E não, nos sambaquis eles são lugares de habitação, lugares de sepultamento, enfim, lugares de rituais, né? Eu trouxe aqui uma outra imagem, esse é o Jabuticabeira 2, aqui em São Paulo. Então, a gente tem um esqueleto, né? A gente tem também esses buraquinhos, que são os negativos de madeira, né? Então, provavelmente tinha
uma cabana, uma cobertura feita a partir das estacas, né? Então, tem muitos estudos também sobre os rituais, sobre o que esses esqueletos tinham com eles, enfim, tem, nossa, uma área gigantesca, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma reconstituição de um sambaqui, dá para ver as camadas ali de concha e areia no corte, tem uma pessoa, né, enterrada em posição fetal, então não é à toa, né, não é de qualquer jeito, tem um ritual, aí os peixes, enfim, restos de comida, as estacas, né, na reconstituição eles colocaram, e não sei se vocês conseguem ver, tem tipo um passarinho bem aqui, né, bem tá longe, mas dá para ver, que seriam os zoólitos, né, esse zoo, animal, lito, pedra, então são animais feitos a partir de pedra polida, né, que são lindíssimos, além de tudo, né, inclusive o preconceito de anos atrás diria que não, esses povos, né, dos sambaquis, que ocuparam a costa de 8.000 a 1.000 anos antes do presente, não tinham capacidade para fazer isso, né? Eram os deuses astronautas, né? Era coisa dos andinos, provavelmente eles tinham algum contato com os povos andinos, e aí que eles conseguiram. Não, a gente sabe que eles faziam essas coisas maravilhosas, né? Que tem um outro já com uma forma humana, né? São muito bonitinhos. Enfim, aí os sambaquis, eles, com o passar do tempo, fica tipo uma argamassa, né, com a concha, enfim. Então, muitas ruínas históricas, muitas ruínas tombadas são feitas de sambaquis, se a gente for ver, eles eram reaproveitados para a construção, né, e isso até os tempos atuais, né, então no século XX, os sambaquis estavam sendo destruídos pela construção civil, e é esse contexto que levou a iniciativa de se fazer uma lei específica, tentando salvar esses sambaquis que estavam sendo destruídos. A gente tinha antes, né, claro, a famosa Decreto-Lei 25, de 37, que falava, né, de bens móveis e imóveis de valor arqueológico, tinha, né, um livro do tombo arqueológico, mas o tombamento em si não seria o melhor instrumento, né, porque a gente leva em conta que é uma disciplina que vai ter que escavar, vai ter que destruir, para poder gerar conhecimento, né? Então, a Lei 3924, de 61, eu trago aí alguns pontos, né? Fala sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. A propriedade da superfície não inclui a do subsolo, então, se eu tenho lá no meu quintal, cavo, descubro um material arqueológico, não é meu, é da União, né? E eu destruir isso é proibido antes da pesquisa. Esse é o pulo do gato da legislação. Você até pode, né, fazer o aproveitamento econômico, mas você tem que pesquisar antes, né? Então, você prevê na legislação a possibilidade de destruição. E mesmo se você não tiver registrado aquele sítio, aquele bem arqueológico, ele ainda assim está protegido. Previa também a preservação de um bloco testemunho, que é uma parte do sítio que você preserva para poder, no futuro, com novas técnicas, metodologias, visões, teorias, estudar de novo, né? E a previsão de um cadastro, que seria a nossa forma de acautelamento de sítio arqueológico, né? O cadastro. Só que, efetivamente, o cadastro só vem 37 anos depois, em 98, com essa portaria 241, que cria uma ficha de cadastro, finalmente, e faz um manual para orientar, né? Então, como é que funciona? O arqueólogo faz a pesquisa, que tem que ser autorizado pelo IFAM, acha um sítio arqueológico, preenche a ficha, manda para o IFAM confere se está tudo ok, né? E homologa o sítio, ele fica numa lista, e você pode consultar no site do IFAM se a sua cidade tem um sítio arqueológico, por exemplo, né? Aí você pode proteger o sítio in situ, né, no local, né, assim, normalmente as ruínas, né, coisas que estão acima do solo são preservadas, ou de grande importância, enfim, que tem alguma relevância para a comunidade, ou você pode resgatar esse sítio, escavar, destruir, né, pegar o material e levar para uma instituição de guarda. Com licenciamento ambiental, né, processo do que o IFAM faz parte, né, assim, a imensa maioria dos sítios são resgatados e vão para a instituição de guarda. E, enfim, depois esse panorama aqui, né, que a gente vê que talvez, né, realmente o tombamento não seja, né, a forma mais adequada, embora alguns sambaquis sejam sim tombados, pouquíssimos, mas são, né,
eu fico me perguntando e trago alguns casos e algumas discussões, né? Porque é curioso, porque a arqueologia ela é meio que oportunista, né? Ela vai antes do impacto, né? Pelo licenciamento ambiental, e ela vai proteger aquilo que ela nem sabe se está ali, assim, nem sabe se existe, né? Então ela vai meio que antes de tudo, né? E aí eu fico me perguntando, né, se a gente tem uma disciplina que prevê a destruição, uma lei que prevê também essa destruição, se isso poderia servir para todos os casos, né? Por exemplo, eu trago aqui os lugares sagrados dos Munduruku, né? Em 2012, 2013, teve a construção da usina Teles Pires, que impactou a área dos Munduruku, e teve sítio arqueológico registrado e pesquisado contra a vontade deles. Isso foi feito. Eles retiraram algumas urnas funerárias com esqueletos, levaram para instituições de guarda. Os Munduruku pegaram de volta em 2018, foram lá e pegaram, que é corretíssimo. Acho que esse é o futuro. A gente tem que, claro, discutir cada vez mais também na nossa arqueologia, né, essas práticas super danosas de retirar as populações, né, os monumentos, os bens, enfim. E quem sabe pensar num jeito de acautelamento, né, que preserve o lugar, que impeça talvez a pesquisa, se essa for a vontade, e que seja flexível o suficiente para que, se eles quiserem mudar as coisas, você possa mudar, enfim, sempre, né, de acordo com o que a comunidade envolvida queira. Um lugar de memória, um outro tipo de acautelamento, né, que a gente poderia pensar, né. Outra coisa que também intriga muita gente, o que fazer com todo o acervo coletado? Muita coisa, né? Com o licenciamento ambiental tem muita peça em museu que muito provavelmente nunca vai ser estudado, né? A gente tem que pensar, né? O que a gente faz? Vale a pena guardar tudo? Uma política de descarte faz sentido guardar tudo? Tem uma arqueóloga, Márcia Bezerra, que trabalha com comunidades amazônicas que muitas vezes têm de sítio arqueológico, eles têm uma relação com o material, né? Eles têm as interpretações que surgem, né? Daquele sítio, né? Será que não seria o caso das coisas ficarem mais próximas e menos no museu guardado, né? Que é uma coisa muito visual, e voltar a ser, né? Com aquela questão mais sensorial, talvez não seja esse o futuro da preservação, né? Será que a gente pode tirar essa coisa do patrimônio, né, sagrado e voltar como coisa, né? Para as pessoas, né? Não é patrimônio de pai para filho. Talvez essas comunidades amazônicas tivessem muito mais a legitimidade de estar ali, né, com essas coisas, né? E por fim, eu já estou encerrando, como é que a gente preserva o patrimônio arqueológico nas cidades, né? Essa dinâmica de sempre estar renovando e ter um mercado imobiliário pressionando, enfim, eu trago o Parque Augusta, né, que é um exemplo, né? O Parque Augusta, ali no centro da cidade de São Paulo, ele foi objeto de uma solicitação de tombamento, uma parte do muro, e quando chegou para a gente viu que tinha muito mais potencial arqueológico ali, né? Tanto pré-colonial, que é uma zona, né, de vários corpos hídricos ali, então muito atrativo para assentamentos humanos, colonial, que é o início da cidade de São Paulo, por ali, né, e a gente sabia que existia no século XX um colégio de azul da elite paulistana, de meninas da elite paulistana, e a gente sabia que alguma coisa ia ser encontrada ali. Que a gente não sabia que também foi encontrado as ruínas do Colégio Santa Mônica, que era um colégio para meninas carentes, né, que era tipo uma obra de caridade das freiras do Bezoar. Então isso foi uma surpresa muito interessante, trazer uma outra narrativa, né, para aquele lugar, né. E a coisa mais interessante, aí eu finalizo, é que, né, ao escavar uma caixa de concreto que tinha no parque, desses de respiro, de tubulação, eles encontraram um cômodo embaixo, com vestígios de presença de população em situação de rua, né? Isso é arqueologia, né? Isso tem que ser sinalizado, isso tem que ser contado, isso tem que ser mostrado nesse parque, para trazer essas narrativas que a arqueologia é capaz de trazer, né? Porque é uma ciência que tem um escopo temporal gigante, que trabalha com objetos que muitas vezes não foram feitos para ser documento, né? E acabam sobrevivendo, podem trazer essas populações silenciadas, né? Então, acho que quando a gente pensa na potência disso, né? De a gente olhar que a gente tem ao redor e poder trazer essas coisas, é fundamental, né? O Parque Augusta vai ter muitas ruínas colocadas, enfim, soterradas de novo, que é um parque, vai ter que ter condições das pessoas estarem ali, mas sinalizar e trazendo todas essas vozes, né? Que a gente muitas vezes poderia passar despercebido, né?
Então, acho que é por aí, acho que a gente tem muitas questões para pensar com a arqueologia, que tem sido muito nova no IFAM, de alguma forma, e eu queria dividir com vocês essas minhas inquietações aí no finalzinho. É isso. Obrigada. Obrigado, Ana Paula. Vamos passar, então, agora para Ivanise. Marcos, eu também vou precisar compartilhar a tela. Como é que faz? Eu acho que você já consegue. É? Uhum. Cadê? Ai. Entrou? Sim. Uhum. Tá. Tá achando que tá tão grande? Dá para ver? Não. Dá sim. Eu não estou conseguindo colocar no modo de apresentação. Foi. Aqui, Aí. pronto. Então, a nossa conversa, né, Patrimônio em Disputa, então eu vou tratar um pouco do assunto do meu mestrado, que foi um trabalho, né, que tratou da reconversão da Estação Sorocabana, que desde a criação em 1914 até os dias de hoje, a estação Sorocabana, na realidade, ela não é a da Júlio Prestes, hoje ela é a estação Pinacoteca. No início, foi sede da rede ferroviária Sorocabana, né, voltada para o transporte de café, de passageiros, e que levava o café para o Porto de Santos, né? Depois ela passa por uma adaptação e se transforma no DOPS, né, ou Delegacia de Ordem Pública e Social, durante o período de 1930 até 1976, quando, em 1976, dá-se início ao tombamento do imóvel. Até então, ele não possuía nenhum registro, né, sobre sobre a sua atuação anterior, apenas como estação ferroviária, tá? E, com isso, são propostas que o edifício venha abrigar a Escola Superior de Música e, finalmente, o Museu do Imaginário do Povo Brasileiro, né? Porque é impossível definiu-se impossibilidade de colocar na estação a Escola Superior de Música, principalmente pelos vãos, mais de 700 metros quadrados cada pavimento, cada ala, né, do pavimento, e pé direito muito alto, não havia condição de colocar a Escola Superior de Música, então manteve-se a proposta, o governo achou melhor manter a proposta do edifício para receber o Museu do Imaginário do Povo Brasileiro, por conta da existência do espaço que abrigava os detentos, né, durante o período de 1970, 1976. Então, esse meu trabalho, deixa eu voltar aqui, vai estudar também toda a questão das cartas patrimoniais e toda a exploração do entorno da cidade, né? Como vocês estão vendo, na realidade, aqui a gente tem a estação Júlio Prestes, tá? Que é esse grande, né? Aqui nós temos a estação Júlio Prestes, que ainda funciona como ferrovia, aqui hoje a Sala São Paulo, e aqui nós temos, então, a Sorocabana, a estação Sorocabana. Aqui foi a segunda
estação. A primeira encontrava-se aqui e, por volta de 1976, realmente ela foi demolida, porque não tinha condições de se manter. Ela estava com a estrutura totalmente abalada e ela não ia sobreviver mais tempo, principalmente com tantos trens passando nessa região, né? Então, o entorno, nós temos aqui o parque e nas proximidades, então, a Pinacoteca do Estado, tá? Então, aqui nós podemos ver a Júlio Prestes, a Sorocabana, e aqui, onde é esse canto aqui, a antiga, a primeira estação, né, da ferrovia Sorocabana. E aqui a Estação da Luz, hoje Museu da Língua Portuguesa, nas proximidades, inclusive, da Pinacoteca. Então, é um espaço muito rico em ambientes preservados e atualizados. Então, esses edifícios, a maioria deles, então, tem novos usos, mas mantém-se boa parte da sua atuação original, como é o caso aqui na estação Júlio Prestes, onde a gente tem a Sala São Paulo, mas ela continua atuando, uma parte dela continua atuando como estação ferroviária. A própria Estação da Luz, que continua também como estação ferroviária, né, recebendo os visitantes, recebendo as pessoas que transitam pelo interior de São Paulo, pela cidade de São Paulo, para ir trabalhar e voltar, e o prédio aqui restaurado e recuperado de três incêndios, na realidade, porque foi o primeiro, foi no começo, e depois tivemos um segundo incêndio e agora um terceiro incêndio que causou, né, a recuperação definitiva do Museu da Língua Portuguesa. E aqui a Pinacoteca, que foi completamente recuperada e restaurada pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, né? Então, nós temos o tombamento e o novo uso, a possibilidade de novos usos para essas edificações. Aqui nós temos uma planta do projeto original do Ramos de Azevedo, né? Onde a gente tem vários 2 elevadores, né, escadas e os grandes espaços. Essa daqui é a planta do térreo, onde a gente vê no canto de cá o que hoje é o memorial, né, onde se encontram as celas. Mas, no primeiro momento, aqui ficavam, né, as pessoas para poder embarcar. Era um embarque, né? A sala de embarque para a plataforma, era voltada para a plataforma. Então, aqui se aguardavam os trens, né? E, finalmente, nós temos aqui a passagem para o DOPS, onde a gente tem as celas, que hoje estão preservadas para que a nossa memória, né, tenha dentro, traga também essa preocupação de que determinados imóveis também foram usados de formas diversas até o presente momento. Foi, como vocês podem perceber, né, essa restauração, apesar dos pesares, teve algumas alterações que vocês estão vendo aqui, provavelmente por conta de não haver possibilidade de se manter esse muro como ele era originalmente. E foi feito, então, um novo muro, como vocês percebem aqui do lado direito, né, eliminando determinados elementos arquitetônicos. Tá? E aqui nós temos o restauro propriamente dito, né, com o estudo. O restauro foi uma proposta do restaurador Júlio Moraes, né, que analisou toda a fachada
a limpeza dessa fachada, como ela deveria ser feita para que não sofresse muita alteração na cor dos tijolos, que, inclusive, os tijolos faltantes foram analisados, como vocês estão vendo aqui. Esse do lado esquerdo é o tijolo original, né? E do lado direito, o tijolo atual, para colocar nas partes faltantes da fachada. Para que foi feito esse teste para se perceber se, quando a fachada estivesse muito úmida, molhada por conta de chuva e intempéries, essa cor do tijolo não sofreria uma alteração muito grande. Aqui nós estamos vendo os exemplos que foram colocados, né, durante a limpeza destas partes todas aqui. Então, quais os materiais que foram usados para a limpeza até chegar em uma solução mais próxima da cor real da pedra aqui existente. Tá? Então, aqui nós temos a primeira proposta, que foi a Escola Superior de Música, projeto do arquiteto Aaron Cohen, né, onde teria aqui a manutenção. Então, aqui seria a antiga plataforma, onde estão as celas, e elas estão preservadas no seu interior. Todos as pilastras também estão preservadas, como originalmente, e aqui nós temos, então, o memorial, né, propriamente dito. E o edifício iria manter esta área e recuperar o restante para salas de música, auditórios e tudo mais, né? Só que o gasto para esse projeto seria realmente inviável, e o governo, né, decidiu, então, por transformar a área no Museu do Imaginário do Povo Brasileiro, que não vingou como Museu do Imaginário, mas como Estação Pinacoteca, e memorial o memorial também, manteve-se o memorial. Tá? O projeto também é do arquiteto Aaron Cohen, que me cedeu gentilmente as plantas, né, e me explicou como que seria o funcionamento dessa edificação. Então, aqui nós temos o pavimento térreo, que hoje também já sofreu mais algumas alterações em seu interior, mas boa parte dessa circulação se manteve. Tá? Hoje, quando a gente entra, não tem, por exemplo, essa circulação aqui dessas paredes, não existem mais. Aqui é tudo um vão livre. E aqui, então, a entrada para o Memorial da Liberdade, onde nós vemos, do lado de fora, vocês lembram que eu mostrei para vocês aquele, né? Aqui, ó, tá vendo? Esses pilares, eles foram descascados e abertos para poder mostrar o pilar de ferro na entrada, né, na antiga entrada da plataforma, hoje na entrada do memorial. Tá? Mantém-se, então, a origem da edificação, certo? Depois eu passei para passo aqui para uma proposta de uma tese, na minha tese de doutorado, que seria o Museu da Arquitetura, né? Que foi uma pesquisa com a questão da necessidade de climatização dos projetos arquitetônicos de museus. Isso eu fiz, na realidade, essa pesquisa, pensando não apenas no museu novo, mas na possibilidade de utilização de alguma edificação que já, né, esteja em processo de tombamento, ou que esteja tombada, mas que possa receber toda essa nova tecnologia,
uma revitalização, né, da edificação com um clima mais elaborado, uma sustentabilidade que possa ser trabalhada, tá? Então, eu fiz muitas visitas em museus e institutos no exterior e cheguei, então, a essa proposta, né? Então, a concepção de um museu de arquitetura, para mim, né, deveria se iniciar a partir do projeto de planejamento de viabilidades da construção e necessidade dos objetos e dos visitantes. Como que essas pessoas poderiam usufruir do espaço, né, como um todo. A edificação poderia ser, inclusive, um edifício antigo, mas com uma revitalização atualizada, um anexo atualizado. Bom, nós agora já temos, né, como vocês percebem, o Museu Paulista já está passando por esse processo, inclusive, mas vai continuar sendo como nosso museu de referência histórica, né? No caso, áreas para coleções de objetos deveriam ser cuidados, o armazenamento deveria ser muito mais elaborado, né? Por conta das questões expositivas. Então, os cuidados de armazenamento do acervo é que realmente fazem boa parte do programa da arquitetura desse projeto, né? Porque os visitantes eles têm que ter uma concepção, uma circulação bem elaborada, né? Com orientações desde a entrada até a saída do museu, tá? E uma necessidade de uma equipe, né, composta de funções administrativas, técnicas e, principalmente, da área de conservação e restauro. Na realidade, o que nós temos que nos lembrar é que tudo aquilo que se refere a museu, preservação, patrimônio, exige uma multidisciplinaridade. Não é apenas o historiador, o arqueólogo, o arquiteto que vão determinar como que se faz, como se realiza essa preservação do patrimônio, mas o conjunto dessas disciplinas e outras mais, porque inclusive entra a legislação, o direito, né, as artes plásticas e tudo mais, para a gente poder entender melhor como deve ser realizada uma preservação de patrimônio e se esse patrimônio deve ser preservado, né? Porque muitas vezes a gente incorre no erro de achar que aquela peça, aquela obra, ela é viável para ser mantida e ela não dá não tem uma envergadura que possibilite o seu uso. Então, muitas vezes, o ideal é que aquilo que seja destruído, né, como já se falou no início aqui, e seja repensado o seu caso. Eu vou dar um exemplo que eu não sei se todo mundo conhece, mas a Bastilha, né, em Paris, a Bastilha, como vocês sabem, era a prisão, e quando houve a Revolução Francesa, o povo foi e destruiu, literalmente, a edificação. Não sobrou pedra sobre pedra, tá? Então, isso no decorrer dos anos, a memória da Bastilha continua, ela está lá. Mas quando você chega na Praça da Bastilha, onde se encontrava o edifício, você não vê edifício nenhum. Você vê uma praça com um contorno no piso que mostra exatamente onde ficava o
o perímetro do muro. Então, você está caminhando pela praça, num determinado momento você está do lado de fora da Bastilha, no outro momento você está no interior daquele edifício que agora torna-se imaginário na sua cabeça. Então, nós podemos manter ou não a memória de forma que o povo entenda o que é essa memória. Não adianta vir e demolir uma edificação só porque ela tem que ser demolida, porque, meu Deus do céu, mas não preservar a sua memória, se ela tiver importância histórica ou algum tipo de importância no desenvolvimento da cidade, no planejamento da cidade, tá? Nós sabemos que a nossa a construção é a menos sustentável de todas as obras, né, de todas as profissões, né? Então, ela absorve uma quantidade enorme de materiais que vão gerar energia para iluminar, aquecer e ventilar os ambientes, alterando, inclusive, a natureza, a função e a aparência das áreas urbanas e as rurais, tá? Causando grande impacto no meio ambiente. Agora, a questão do conceito sustentável vai surgindo à medida que o homem vai tomando consciência de que, se ele destruir ou deixar de destruir, o que pode ser usado e como aquilo pode ser usado, tá? Então, há uma nova conscientização sobre a manutenção de edifícios e como esses edifícios podem se tornar sustentáveis, tá? Então, tudo isso, né, vai de encontro a essa questão que eu falei da multidisciplinaridade, tá? Então, nós temos que o espaço da concepção de museus, né, é um consenso, né, entre todas essas outras disciplinas, tá? Bom, a partir de discussões elaboradas, né, que vêm sendo elaboradas a respeito do patrimônio, este é um momento que a gente tem que refletir bastante sobre essa recuperação dos monumentos e edificações, que sejam significativos para a nossa memória histórica e cultural. Então, nós estamos já há alguns anos assistindo a destruição de diversos ícones, né, de monumentos, e por conta de religiões que acham que esse tipo de ícone não deve pertencer, não deve aparecer, não deve ser utilizado. Então, tudo isso vai contra a memória do patrimônio da humanidade, porque eles são destruídos e não há recuperação da memória, né? Então, aqui em São Paulo, agora há pouco tempo, né, nós vivenciamos a tentativa, pelo menos, de destruição do monumento do Borba Gato, que é considerado preconceituoso. E uma coisa que eu afirmo, eu não sei os outros arquitetos, historiadores ou quem mais, porque a história em si ela é preconceituosa há milênios. Ela é tão preconceituosa que, se a gente for pensar como as pirâmides foram construídas a partir dos escravos, a gente tinha que demolir tudo. Tudo, todos esses ícones e outros ícones, inclusive, por questões do racismo, do preconceito, da escravidão, né? E isso tudo teve início muito antes de Cristo, nós sabemos disso,
porque as pirâmides estão aí há 5.000 anos, mostrando que a arquitetura ela é viável, só que tem preconceito sempre, tá? Agora, surgem os novos meios de derrota do patrimônio, como venda dos bens. Agora, nós passamos também por outra questão, que foi, né, o caso do edifício Barão de Capanema, que é um ícone da arquitetura modernista para nós, brasileiros, e para o mundo, e que o governo simplesmente achou por bem que tem que se desfazer desse bem. Tudo, não nego que haja uma discussão, a gente tem que considerar se ela deve ficar ou não, permanecer como ela está, ou passar nas mãos de outras empresas. Mas desde que qualquer um que venha fazer essa nova ocupação pense na questão histórica do edifício, como um benefício, porque senão tudo aquilo que for colocado no lugar desses edifícios que são icônicos, vão perder seu valor histórico, vão perder a sua memória. E nós, como brasileiros, vamos perdendo a nossa memória e cada vez mais vamos nos perdendo como nação, porque a nação brasileira não está totalmente formada, se nós formos pensar, né? Muito pouco de nós admite que nós estejamos tão fortes como nação. Mas, infelizmente, nós ainda temos muito que percorrer. E perder essa memória histórica faz com que a gente perca também o nosso rumo como nação. Tá? Essa é uma discussão, né, que a gente tem que considerar para que a gente possa elaborar novos projetos que mantenham o nosso patrimônio cultural e mantenham as nossas cidades. Estão sendo usados novos métodos tecnológicos, como o uso da tecnologia BIM, que proporcionam detalhamento minucioso em questão aos restauros. Isso já está sendo usado aqui no Museu Paulista, né, para a recuperação da fachada e do seu interior, e também na construção do anexo. Outro patrimônio que deve passar por esses métodos tecnológicos também é o MASP, tá? Que tem o seu anexo, que vai ter em breve o seu anexo. E provavelmente esse anexo passe também por essa tecnologia BIM. Infelizmente, a edificação que talvez venha abrigar esse anexo do MASP, perdeu toda a sua característica do período do ecletismo, né? Que era, inclusive, um dos mais belos edifícios da Avenida Paulista. Então, agora ela foi muito descaracterizada, mas a edificação em si mantém-se, né? Foi recuperada, mas a edificação mantém-se. Infelizmente, a sua fachada foi totalmente descaracterizada. Então, isso é uma situação que deve ser pensada bastante antes que a gente dê marretadas nas fachadas que podem nos mostrar o que pelo histórico que passou a cidade, pela evolução que passou a cidade, né? Porque as fachadas em si são muito mais importantes, às vezes, do que o seu interior. Então, manutenção de fachada mostra como que a cidade, como que o urbano começou a se fazer presente. Bom, assim eu finalizo essa apresentação e muito obrigada novamente pela oportunidade e pela presença de todos aqui.
Pronto. Muito obrigado. Obrigada. Espero que eu não tenha passado muito do tempo. A gente passou num todo, assim, mas também começamos um pouquinho mais tarde. Mas, enfim, agradeço muito, né, as suas contribuições. E eu vou aproveitar já reforçar o convite, né, para todo mundo que está assistindo. Na nossa próxima live, daqui a 3 semanas, vai discutir exatamente esse finalzinho da apresentação da Ivanise, aí, quando ela mencionou a destruição dos monumentos, né? Então, o tema, inclusive, esse é, né, monumentos, iconoclastia e destruições. Então, promete ser uma discussão bem acalorada, que eu não vou começar hoje, né? Mas agradeço muito a contribuição. Acho que tivemos aqui 3 pontos de vista bem interessantes, né, sobre essa ideia, né, do patrimônio em ameaça ou sob ameaça, e como lidar com isso e como a gente trata, né, e sempre enfim, a arqueologia, né, com a Ana Paula aqui trazendo um ponto de vista que eu pessoalmente acho muito enriquecedor, assim, para quem vem de uma área como de arquitetura e urbanismo, né? Então, para a gente não estender demais, né, eu vou abrir rapidamente, se alguém quer fazer algum comentário, colocar alguma pergunta. Né, enfim, como a gente começou um pouco mais tarde, eu também não quis ficar policiando muito tempo das apresentações. Eu não queria deixar de abrir esse espaço de debate para quem quiser. Mas, enfim, agora eu vou ter que ser um pouquinho chato, porque a gente, eu imagino, todo mundo vai ter seus compromissos logo depois daqui. Então, por favor, fiquem à vontade, vocês convidados que queiram se manifestar, colocar no Posso fazer chat, uma pode. pergunta? Eu não vou ligar a câmera porque eu estou no celular, que eu estava em trânsito, tá horrível. É para Ana Paula, né? Que ela falou sobre arqueologia. Ana, até você, quando você falou, né, que todo mundo pensa que é cavar para achar dinossauro, né? Mas na questão de arquitetura, além da arquitetura, qual seria uma segunda formação ou alguma especialização para você realmente se tornar um arqueólogo dessa parte arquitetônica? Porque o arquiteto a gente estuda para colocar as coisas de pé, né? E aí, de repente, a gente descobre que tem um arquiteto que não. Ele vai escavar, ele vai desmontar. Você conta um pouquinho para mim, por favor? É curiosidade. Oi. Enfim, a formação de arqueologia no Brasil como graduação é muito recente, né? A gente tem algumas graduações. O que a gente vê muito é arquiteto que faz um mestrado, um doutorado em arqueologia, ou então dos mundos, né? No IFAM eu tenho uma colega que é arquiteta de graduação e depois fez a carreira, o resto da carreira acadêmica em arqueologia, né? Eu acho que são áreas que conversam muito, né? Muito mesmo, né? Mas assim, o legal da arqueologia é que ela acolhe gente das mais diversas áreas, né? Tem biólogo que faz uma pós em arqueologia, a grande maioria é historiador mesmo, tem cientista social, enfim, o que se imaginar, a arqueologia acolhe, né? Então, se você estiver interessada, a arqueologia te abraça. Não, eu brinco isso porque eu sou engenheira de manutenção. Então, a minha primeira formação é cuidar para manter as coisas, né? E eu sempre tive na cabeça que esse tipo de trabalho era feito por pessoas especializadas em restauro. E aí você vem e fala arqueologia. Então, você tem essa opção também. É engraçado, pode parecer óbvio, mas para mim não parecia. Por isso que eu perguntei. Não, mas é bem interessante, eu gostei. Já, Ainda só deixa eu falando... Oi.
Não, eu só ia complementar como arquiteta, que arqueologia, né, no caso do patrimônio, é de fato a única profissão que garante seu espaço, porque existe uma lei. Você tem que fazer o laudo arqueológico. Você pode até não fazer muito bem o projeto, mas o laudo arqueológico é lei. Então, não tem como escapar. Então, dentro do processo, é uma profissão extremamente importante. E só aproveitando que eu abri o microfone, ela falou de sambaquis, e eu, como arquiteta, lá pelos idos, ainda era estudante, anos 80, a gente conseguiu um representante aqui de Washington, que foi para a FAO fazer uma palestra, e o Benedito Lima de Toledo, vários professores da FAO ligados ao patrimônio, né, todos interessados, o que poderiam obter em termos de bolsa, enfim, porque naquela época era muito difícil mesmo a gente conseguir alguma coisa para fora do Brasil. E aí, eu estou falando do Benedito porque na palestra, o cara falava, e o Benedito falava assim, mas e os sambaquis? Como nós vamos fazer com os sambaquis? E eu me irritava muito, porque naquela época eu era muito preocupada com Paranapiacaba, com a vila de Paranapiacaba, que foi inclusive tema do meu mestrado, e aí eu ficava assim, meu Deus, mas que esse homem fica tão preocupado com sambaqui? Sambaqui é o que eu conhecia, né? Era criança, fui conhecer o sambaqui de Santa Catarina. Montanha de conchinha, coisa mais boba, né? E aí, anos depois, para ser mais precisa, 2008, nós reconstituímos a história do Porto de Santos. Eu tenho um documentário, um livro, um monte de produtos ligados ao Porto de Santos. E para a reconstituição do Porto de Santos, para entender por que foi feito no lugar que foi feito, nós estudamos exatamente os sambaquis, porque ali você identifica como é que estava o nível de maré na época anterior ao porto, né? E como é que aquilo foi crescendo e como isso pode voltar a acontecer. Quer dizer, a maré pode voltar àquele ponto, porque onde tinha sambaqui, não tinha o mar ainda, né? Depois eles foram submersos. E muitas das obras em Santos foram feitas com sambaquis ao invés da cal. Então, você tinha o próprio Museu Pelé, você tinha na parede dele muitas conchas, porque foram usadas para agregar as pedras, os sambaquis, né? Então, é muito interessante. Mas, desculpa eu interromper, mas eu achei que quem acha que a arqueologia é assim, algo muito surreal, não é, não. Que legal. Tem... Obrigada, viu? Obrigado pela pergunta também, Thalita. O Gabriel escreveu aqui, você fica à vontade. Eu acho que assim, parece que aparentemente vai ser nossa última manifestação, se você quiser falar. Ou a gente deixar para a próxima semana, fique à vontade. Eu vou falar rapidamente, então, até porque acho que a gente já se prepara para a próxima conversa. Antes de tudo, parabenizar a todas as apresentações. Eu acho muito interessante a provocação que a professora Ana Paula traz, no sentido de pensar em outras formulações sobre nossa relação com a matéria, nossa relação com a memória, nossa relação com a identidade, em casos como esse, por exemplo, de lugares sagrados, e como pensar a salvaguarda desses espaços, para além de uma lógica de preservação, pensando em como superar esse paradigma de retórica da perda, ao qual a gente insiste em estar preso, como comentou a professora Ana Luísa. Enfim, apesar de um acúmulo crítico de há quase 30 anos, a gente, de alguma maneira, se vê preso a esse vocabulário ou a esses termos de um debate que, enfim, já avançou bastante. Eu acho que, nesse ponto, é só interessante... Tem essa autora, a Laura Jane Smith, que está sendo super citada hoje em dia, enfim, se transformou numa nova referência por conta do patrimônio, que fala no patrimônio como essa performance social em que a gente negocia identidades, memórias, nossa relação com o passado e com o futuro,
e portanto, a gente tem que pensar no patrimônio menos como um conjunto de coisas e mais como um conjunto de disputas sobre construção de narrativas e de uma disputa sobre construção de ficções. Acho que talvez quando a gente se dá conta disso, a gente pensa o quanto que, de fato, é um caminho interessante para se livrar da retórica da perda, ou para superar, enfim, o paradigma da retórica da perda. E aí, só para... Não quero avançar muito, mas eu queria trazer aqui um trabalho que eu sempre gosto de citar e que eu acho um trabalho muito interessante, que é o do antropólogo Alberto Goiena. Ele tem um texto maravilhoso um trabalho maravilhoso em que ele discute a demolição enfim, um ato terrorista, um ato de terrorismo de Estado, que foi a demolição dos Budas monumentais da região de Bamiyan, no Afeganistão, em 2001. Enfim, a história dá voltas e hoje o Talibã está de volta ao poder no Afeganistão. E aí o Alberto Goiena, ele descreve toda a trajetória desses Budas, discute a relação deles com os vários grupos, a relação com a população budista que ocupa a região de Bamiyan, discute com a relação desses Budas com a população muçulmana, discute o papel dos iconoclasmos dentro do islamismo, a maneira como o mundo ocidental não soube lidar com essa questão, enfim, aponta como o mundo ocidental, de repente, começou a lamentar a destruição dos Budas, mas ignorou completamente toda a problemática da imigração, enfim, dos refugiados e tudo mais. E aí, enfim, é um texto maravilhoso, recomendo muito a leitura, mas eu só queria apontar como, no final, ele faz uma conclusão fantástica, em que ele aponta como, anos depois de fazer esse trabalho e tudo mais, ele foi lá fazer uma viagem para um determinado lugar e encontrou uma comunidade budista. Não é o Afeganistão, foi um outro local. E aí ele foi perguntar lá para os monges budistas, ele estava fazendo esse trabalho em relação aos Budas, então ele foi perguntar aos monges budistas daquele lugar o que eles acharam quando eles souberam da destruição feita pelo Talibã dos Budas monumentais. E a resposta deles foi: a gente comemorou. Enfim. E longe aqui de querer, eu não vou aqui, obviamente, fazer um discurso que seria muito grosseiro sobre o budismo, isso aqui é um assunto sobre o qual eu não entendo nada, mas, enfim, para além de ser uma coisa de uma cultura do desapego ou qualquer coisa do tipo, eu acho que isso reflete mais do que tentar entender essa reação de por que eles comemoraram, mas é pensar que a maneira como nós, ocidentalizados, a gente naturaliza a relação muito direta entre preservação da matéria e construção da memória, da identidade, do que for, e de que essa perda da matéria, ela representa necessariamente a perda da memória, da história, enfim, tudo mais. Então, eu acho que essas operações em que a gente, de repente, se coloca à distância e percebe um outro horizonte, uma outra perspectiva sobre esse assunto, a gente começa a questionar as próprias naturalizações que a gente faz, enfim, de alguma maneira o uso ideológico que a gente faz do patrimônio, desses discursos. E aí, enfim, aí acho que talvez essa conversa a gente pode retomar no próximo debate. Mas, enfim, e obrigado a todas as apresentações. Parabéns. Gabriel, realmente, durante o meu discurso, eu tentei colocar justamente essa situação, porque nós temos que analisar muito bem a ausência da matéria, né, como eu coloquei com relação à Bastilha. A matéria ali é inexistente, o que existe é a memória, de fato. Né? Então, para não reconstruir um edifício, aqui era o prédio da Bastilha, fazer um monumento ou alguma coisa assim, os franceses simplesmente resolveram fazer o contorno, né, daquela edificação. Então, o imaterial também nos remete ao patrimônio. É importante a gente saber como esse imaterial pode nos remeter ao patrimônio, pode nos remeter a uma memória, né, histórica que nos traga benefícios. A questão dos Budas também, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou
contra esse tipo de destruição só porque a minha religião é melhor do que a sua. Sabe, não tem religião boa melhor, mas, infelizmente, há as cabeças que pensam dessa forma e vêm e destruíram os Budas, né? Mas isso foi uma provocação para se iniciar um outro processo. E, infelizmente, nós perdemos a memória física daqueles Budas, mas as caves ainda estão lá, as pedras ainda estão lá, o espaço vazio ainda está lá e nos remete a essa memória. Por isso que eu acho também que os budistas também comemoraram, porque você tem um espaço vazio, mas a sua memória ainda está lá. Tá? Obrigada. Obrigado, gente. Temos mais alguma pergunta, algum comentário? Senão eu vou... Só queria fazer um comentário pois bem não, rapidão. claro. Para o Gabriel, né, realmente a gente mede as coisas com as nossas réguas, às vezes, né? Então, tem muito que a gente pode aprender ouvindo outras populações, né? Como o caso do Munduruku e como você citou aí. Só para falar para a Thalita, né, que ela citou a questão do restauro, a arqueologia histórica, que é um ramo da arqueologia, né, que é voltada mais aqui no Brasil para o que é arqueologia depois da colonização, né? Então, tudo que vem depois, né, de 1500, né, em termos muito gerais, ela sempre foi vista como muito auxiliar da questão do restauro. Então, você vai restaurar, sei lá, um forte, aí você chama um arqueólogo para te ajudar a ver como é que eram as fundações, enfim, piso, parede, essas coisas. E cada vez mais ela tem ficado mais independente, né? Então, ela era bem auxiliar. E agora, quem sabe, a gente pode usar a arqueologia antes de qualquer projeto de restauro para ajudar a pensar, né, de forma mais abrangente. É como você falou, eu lembrei. Meu, gente, obrigado. Bom, aqui no chat teve uma pergunta, né, para quem está acompanhando, né, os nossos convidados, enfim, que tenham interesse nos certificados dessas lives, né? Isso, especialmente para estudante, etc., vale horas complementares, aquelas coisas. Eu emito certificados pela plataforma, aí é possível que isso seja enviado diretamente por e-mail para vocês, mas se precisar, me escrevam, né? E também porque a gente está sempre, né, correndo quanto tempo e apagando incêndio, etc. Se alguém desejar, eu deixei meu contato aqui no chat, né, marcos.silva@belasartes.br. Me lembrem, né, eu vou ter o maior prazer em enviar os certificados dessa live, né, quem participou de outras ou quem vier participar das próximas também, me lembrem disso e a gente vai, né, atentar, né, com muito cuidado a isso também. Já passamos, não, um tanto da hora do nosso encontro aqui, então eu vou encerrar, vou me despedir de todo mundo, agradecer muitíssimo as apresentações, né, anotei um monte de coisa aqui das falas da Ana Paula, Ana Luísa, da Ivanise, espero que tenha sido muito proveitoso para vocês também, convidados que assistiram, Muito obrigada. e que a gente tenha, então, outras oportunidades. Então, como eu falei, daqui a 3 semanas, né, no dia 4 de novembro, temos um novo encontro. Então, vocês estão convidados e convidadas para a gente se reencontrar aqui e conversar. Bom, muitíssimo obrigado, gente. Tchau para É todos. só passar o link. Tá bom. Que bom. Me Bom peçam. vê-los aí no Brasil. Obrigada. Espero que tudo corra bem, porque eu quero voltar logo. Isso aí. Beijo. Foi Tchau, um gente. prazer. Muito Um prazer. obrigada. Parabéns, Ana Paula. Parabéns, Ana Luísa.
Até a próxima. Obrigada, Marcos. Obrigada. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Até logo. Tchau.